aqui pra resenhar a livraria 24 horas do Mr. Penumbra. Mas antes disso, eu quero aproveitar e falar pra vocês que há algum tempo já eu venho sonhando com um blog, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. E aí eu tava sofrendo muito pra tentar colocar um blog na plataforma do WordPress. Não tava me dando muito bem, tava sendo difícil e tal. Eu tava gastando muito tempo pra conseguir organizar. E aí eu decidi tentar uma plataforma mais simples pra começar o blog mesmo e ver se andava. Então eu escolhi o Blogger, que é a plataforma do Google pra blogs, né? E aí estamos aí com um blog do Blogger. E já faz alguns dias que o blog tá no ar. Já tem bastante postagens. As resenhas do Face eu repostei no blog. E talvez daqui pra frente eu poste as resenhas completas só no blog, porque eu acho que fica um espaço mais legal. Tem mais espaço pra falar. E lá na página do Face talvez eu coloque só um pouquinho da resenha. Mas então é isso, eu espero vocês também lá no blog pra gente conversar lá nesse outro espaço também, que vai ser um complemento daqui. Porque às vezes a gente não tem muito espaço aqui no canal, pros vídeos não ficarem muito extensos, ficarem enjoativos, ficarem meio chatos. Lá complementa um pouco do que eu falo aqui. Espero vocês lá também, então. Resenha do Gracinha, a livraria 24 horas do Mr. Penumbra. Eu amei esse livro, já vou dizendo logo de cara. Como todos os últimos livros que eu tenho lido, né? Vou falar sobre ele, vai, vamos lá. Que aí vocês vão entender. No A Livraria 24 Horas do Mr. Penumbra, o que acontece? Conta a história do Clay, que é um web designer, que no meio de uma crise econômica nos Estados Unidos, ele acaba perdendo o emprego dele. Ele fica desesperado atrás de um outro emprego. Não no começo ele tá até meio folgado, mas depois que a coisa vai apertando, claro, e ele vai ficando sem grana, ele resolve que ele precisa mesmo começar logo a procurar um emprego e sai por aí nas ruas tentando achar uma vaga de qualquer coisa, porque já tá naquele momento que ele já não pode mais escolher e tal, ele precisa mesmo, porque senão ele vai ser despejado, ele divide apartamento, essas coisas. E aí que ele consegue um emprego, ele tá andando lá pelas ruas, acho que é São Francisco que se passa, não tenho certeza agora. Tá lá andando, tal, ele vê numa livraria uma plaquinha escrito que admite vendedores. E aí ele nem pensa duas vezes, entra e pergunta sobre a vaga. E aí o Mr. Penumbra, que é o dono da livraria, ele faz uma pequena entrevista com o Clay e fala pra ele que ele pode começar, tipo, no mesmo dia. Beleza, aí o Clay começa a trabalhar lá na livraria 24 horas do Mr. Penumbra, ele faz o turno da madrugada, e já é bem bacana porque ele já começa a falar sobre esse ar das livrarias e tal. Ele fala que é um lugar muito antigo e que tem uma parte que tem alguns livros que é meio sebo, algumas coisas usadas, algumas coisas que o Mr. Penumbra traz pra vender. E no fundo funciona como se fosse uma livraria exclusiva. E aí de madrugada vem alguns clientes estranhos, meio nada a ver, procurando por livros específicos, que ele também não sabe do que se trata, porque assim que ele começa a trabalhar na livraria, o Mr. Penumbra fala que ele não pode de jeito nenhum mexer nesses livros exclusivos. E aí ele só empresta e tal, e faz um pequeno diário dos empréstimos pro Mr. Penumbra, e assim vai. Até que chega uma hora, claro, que ele mexe nos livros. Nem é spoiler, gente, é óbvio que ele vai mexer, senão qual é o clímax do livro? E aí ele descobre que esses livros estão, tipo, em códigos, e aí ele não consegue ler nada, ele acha tudo muito estranho, ele já começa a pensar que talvez tenha uma organização secreta, um clube do livro, uma... não sei, enfim, alguma coisa desse tipo ligada à livraria do Mr. Penumbra, e aí começa a se desenvolver a história. Ele se relaciona com uma moça que trabalha no Google, que é super nerd e tal, e é bem bacana. E ele tem alguns amigos também, todo mundo é bem nerd nesse livro. E aí eles começam a investigar por que esses livros são em códigos e o que significa tudo isso. E aí começa mesmo a aventura do livro, que é todo o processo investigativo sobre essa seita, Clube do Livro, que eles não sabem muito bem do que se trata. Então eu fico por aí, porque se eu continuar eu vou dar spoiler, claro. Vamos lá, então. Eu dei nota 5 de 5 pra ele. Gente, eu não aguento mais, eu dou nota de 5 de 5 de tudo. Mas enfim, eu dei 5 de 5 pra ele. Os pontos fortes desse livro são principalmente a leveza do livro. Ele é um livro bem gostoso de ler, ele é muito fluido. Ele é super leve, a narrativa dele é bem gostosa mesmo. O Mr. Penumbra, eu acho que vale ressaltar, porque ele é um personagem super simpático. E é muito cativante, ele tem um quê de Dumbledore com Gandalf, um negócio assim, só que no mundo atual, e eu achei isso muito bacana. O Clay, que é o personagem principal, ele é muito engraçado, e ele é um personagem que a gente também se identifica muito facilmente, eu achei. A narrativa é em primeira pessoa, então eu acho que ele deixa a história muito engraçada, porque você passa por algumas situações ali junto com ele, são bem legais.
E a curiosidade dele é na medida pra você ali ficar curioso junto pra saber o que vai acontecer. Isso é muito bacana. Pontos fracos, pra não dizer que eu sou chata também, que eu só falo de livros bons e que eu acho tudo bom. Eu acho que algumas pessoas podem achar esse livro um pouco infantil ou um pouco raso demais. Aliás, eu vi algumas resenhas com essa opinião por aí, falando que o livro promete, mas não cumpre, aquela coisa assim, né? Algumas pessoas falaram que ele fica muito raso, a história fica superficial e tinha potencial pra ser uma história mais profunda. Mas eu acho que vai do ponto de vista também, porque, veja bem, eu acho que tem pessoas que procuram profundidade em tudo também, né? Que todo livro tem que ter uma reflexão absurda, que tem que ter uma profundidade, que tem que ter um trabalho de pesquisa imenso por trás. E não é a realidade. Nem todo livro tem por obrigação ser sério, profundo e incitar uma reflexão absurda de tudo. Existem livros leves que é pra você sentar, ler, se divertir, fechar e acabou, é isso. Aquela história morreu ali e ponto final. Então eu acho que existem livros de todas as maneiras e esse é um livro leve. Eu acho que essa é a proposta dele. Por isso que eu digo que, prometeu e não cumpriu. Isso é muito da pessoa, né? O que ele prometeu pra você? O que você acredita que esse livro tenha prometido? Entendeu? Por que ele não cumpriu? Porque pra mim, quando eu peguei esse livro pela primeira vez, ele não me prometeu uma história absurda e tal. Ele me prometeu momentos de diversão, uma leitura mais rápida, que eu não ia perder tempo lendo, assim, perder tempo que eu digo que não ia me tomar muito tempo, que eu ia sentar e ia ler muito rápido, sabe, bem sossegado mesmo. E foi isso que eu tive. Um livro leve, uma leitura rápida, uma história que me divertiu. Então por isso que eu fiquei feliz e me agradou, entendeu? Então acho que é muito do que você espera do livro, né? Não adianta você esperar uma coisa de um livro que não é pra isso, né? Vamos combinar. Bom, então vamos falar do que eu mais gostei nesse livro. Ele já é um livro que fala sobre livrarias e isso já é bastante pra eu gostar muito dele, né? Eu acho. Ele fala muito de um modo indireto sobre bibliofilia, que também é um tema que eu gosto bastante e eu achei bem bacana. Foi o que eu falei lá na sinopse, ele resgata um pouco da magia de bibliotecas e livrarias e tal. Por fim, o que eu mais gostei mesmo, ele fala muito sobre conhecimento antigo, moderno. Nesse ponto de vista, ele trabalha com tecnologias, livros e toda essa coisa que a gente ouve muito em discussões hoje em dia, no livro andam juntas. E eu achei isso bacana. Eu achei que é uma abordagem diferente do que a gente vê. E ele mostra que realmente a tecnologia e os livros podem e vão andar junto, eu acho, no futuro. E é a cara de quem fala que livro um dia vai morrer, né? Enfim, então, pra mim, esses são os pontos mais legais do livro. E, foi assim, o que mais, né? Foi uma grata surpresa, eu achei, porque eu não esperava que ele fosse tão legal. Eu achei que ele fosse legal, mas ele me divertiu muito. E eu acho que quem é bibliotecário, quem trabalha em livraria ou quem trabalha com tecnologia vai se divertir muito nesse livro, porque ele fala bem especificamente dessas profissões. Talvez não tanto bibliotecário, mas eu me identifiquei. E ele usa uns vocabulários bem específicos da área, mas mesmo assim leves pra quem não é da área. E eu acho que é isso. Quem se identificar vai gostar mais ainda. Bom, ele é um livro de quase 300 páginas, bem bonitinho. Ele é publicado pela editora Novo Conceito. A capa dele é super bonitinha, lá é como chama isso aqui? Neon de livraria. Aí ele tem uma diagramação bem boa. Deixa eu pôr bem pertinho, vamos ver se vai. Aí. É bem legal, tal. Deixa eu pegar um. Aqui. Bem gostoso de ler mesmo. Tranquilo. Eu acho que vale muito a pena. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês leiam, se vocês puderem, e que vocês gostem tanto quanto eu. Foi o que eu disse. Eu acho que existem livros e livros, né? E cada um tem uma proposta diferente. Então não adianta nada a gente ficar aí falando que livro X ou livro Y não é profundo bastante, que é raso, que é chato, que não é inteligente o suficiente. Eu tava pensando e é uma brincadeira, mas esse livro não é um livro pra pseudocults. Entendeu? Se a pessoa quer profundidade, se a pessoa quer, sei lá, um desafio intelectual, se ela quer pensar sobre alguma coisa, eu acho que esse não é o livro que incita reflexões e tal. Ele é um livro divertido, ele é um livro pra você passar seu tempo, se divertir aí uns 2, 3 dias enquanto você estiver lendo e depois ler outra coisa. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Se vocês curtiram aí, deem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima. Obrigada!
Tchau, tchau!